A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se sentar por vontade, queridos? Antes de nós lermos o texto da Bíblia, para nós meditarmos nessa noite, eu quero, com a permissão, agradecer a Deus por aqui estar, saudar pastor Eli, pastor presidente, saudando o pastor Eli, eu saúdo todos os demais pastores, companheiros que aqui estão. Que Deus possa abençoar ricamente. Também agradecer ao pastor Carlos. Eu só tenho uma pequena mágoa do pastor Carlos santa, viu? Mágoa santa, se é possível dizer isso. Ele foi lá e tirou a irmã Rosângela e vai levar embora. Só isso, o resto está tudo certo. Mas a gente fica feliz. Cadê a irmã Rosângela? A irmã Rosângela, nós acompanhamos a vida da irmã Rosângela há um tempo e nós ficamos felizes demais por ver esse casal hoje unido, bem, né, que Deus uniu esse casal e hoje Deus está cumprindo promessa na vida deles. E eu tenho certeza que eles serão mais que abençoados aonde eles estiverem, aonde eles forem lá em Portugal. Tenho certeza disso. Pastor Carlos, a gente se conhece há pouco tempo, culto de ação de graça, e se possível for acertado mesmo, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 1. Glória a Deus. Eu preparei hoje, Aleluia, Deus, uma palavra para trazer à igreja, mas quando começou a acontecer o culto, Deus tem os seus motivos, Deus tem a sua forma de agir, e eu quero transmitir uma mensagem que Deus me ordenou a falar aqui em cima deste altar nesta noite. Lucas, capítulo de número 1 e o versículo 5 a seguir. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e versículo 5 a seguir. Alguns irmãos conhecidos, vão descer, Deus abençoe. Sempre uma alegria ter um amigo, sempre uma alegria tê-lo conosco. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1 e versículo 5, a igreja encontrou, amém? Amém. Diz assim o texto sagrado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher eram as filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram anos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos, preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, curvou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Até aqui, irmãos. Queridos, me permitam meditar sobre esse texto. Quando nós olhamos para esta palavra, para este cumprimento, nós vemos Deus realizando algo extraordinário em Israel. Todos nós sabemos que se trata do anúncio do nascimento de João Batista, aquele que seria o precursor, aquele que viria antes do Senhor Jesus,
para começar a anunciar o Evangelho. Fato é que João Batista foi o primeiro que começou a anunciar as boas novas. Aqui o texto ele fala sobre o anúncio que Deus manda ao anjo Gabriel entregar a Zacarias, pai de João Batista, sobre o seu nascimento. Isso aqui é interessante porque quando nós olhamos para o contexto da história, nós vamos ver que Deus está calado por aproximadamente 400 anos. Aqui é a primeira manifestação de Deus depois de 400 anos de silêncio. Nós vamos ver que o anjo enviado por Deus não é qualquer anjo, é um anjo específico, um mensageiro específico que Deus envia do céu em momentos específicos da história bíblica, e este anjo sempre vem para anunciar boas novas. Aleluia, assim Deus! É um anjo responsável por batalhar, por guerrear, por lutar, por comandar exércitos de batalha. Gabriel é responsável por trazer boas novas à face da terra, a mando de Deus. Durante 400 anos, desde a última palavra do livro de Malaquias, quando termina com a palavra maldição, até este momento, a Bíblia vai revelar que há um silêncio. Deus não se manifestou através de profeta, Deus não se manifestou através de revelação, nem escrita bíblica existem nesse período chamado interbíblico ou intertestamentário. Neste período Deus não fala, Deus não se manifesta, Deus não manda anjo, Deus não levanta profeta, Deus não levanta alguém para escrever nem escritos inspirados durante esse período de 400 anos. Mas a Bíblia vai revelar que o costume do povo de Israel de servir ao Senhor pós-exílio ainda é o mesmo. Pós o exílio de 70 anos e pós os profetas, pós-exílio, então Deus se cala. Mas o povo começa então a servir a Deus no templo. Eles estão adorando a Deus. O sacerdócio é restaurado. E Zacarias pertence a um grupo de sacerdotes. Eram divididos 24 grupos de sacerdotes em termos. Aqui nós temos o termo do nome do grupo de sacerdotes em que Zacarias pertencia, da ordem de Abias, assim como havia outros 23 ordens naquele tempo. A Bíblia vai revelar também, quando você estuda os grupos de sacerdote, que eram grupos divididos em 24 grupos de sacerdotes, que durante 2 vezes por ano eles ficavam uma semana no templo, sem sair do templo, adorando a Deus. Durante 2 semanas no ano, os sacerdotes, cada grupo ficava uma semana ininterrupta no templo, adorando a Deus. Deste grupo de sacerdotes que servia a Deus 2 vezes por ano, em um determinado momento, um sacerdote era escolhido por sorte, por sorteio, para entrar no lugar santíssimo e oferecer incenso. Apenas um tinha este privilégio. Há relatos bíblicos e também relatos históricos de que muitos, a maioria dos sacerdotes, serviram a Deus a vida toda e nunca tiveram uma oportunidade de entrar no lugar santíssimo. Não eram todos que tinham este privilégio. O texto vai dizer que naquele dia Zacarias foi selecionado. E quando olhamos para o texto, nós vamos ver que este homem, com a sua esposa, a Bíblia diz, a irmã Isabel, eles são avançados de idade, eles são um casal de idosos, mas a Bíblia diz que ele continua servindo no templo, ele continua buscando ao Senhor e continua cumprindo com o seu ofício na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles estão vivendo irrepreensivelmente. Preste atenção, Zacarias e Isabel vivem de forma irrepreensível, servindo ao Senhor sem se afastar, sem se desviar, sem sair da presença de Deus. Mas Deus cerrou o ventre de Isabel e ela também não tem filho. Tudo que um sacerdote queria naquele tempo é que sua esposa gerasse um filho, para que o filho continuasse o chamado sacerdotal,
naquela época o sacerdócio passava de pai para filho. Se nascesse filho de Isabel e filho de Zacarias, se tornaria por obrigação também sacerdote em Israel. Assim, a linhagem familiar continuava, e isso era motivo de alegria, de honra, de festividade, de alegria para a família. Mas a Bíblia diz que Isabel, sendo descendente direto de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, e Zacarias, sendo também sacerdote, tendo descendência sacerdotal, eles estão servindo a Deus uma vida inteira, mas Deus não lhe deu um filho até o momento para continuar a linhagem sacerdotal. E eu, quando olho para a Bíblia, eu vejo algumas coisas interessantes. A primeira, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, como ficou durante 400 anos, trazendo para nós como nós agimos quando Deus também se cala a respeito da nossa vida. Como nós agimos quando Deus fica em silêncio e parece que Deus não está mais importando-se com a nossa história. Olha, tudo que um sacerdote queria era gerar um filho para ter a continuação na sua história sacerdotal. Mas Deus cerrou-lhe o ventre de Isabel. Ela é uma mulher estéril. Mas eu aprendo com Zacarias que mesmo quando Deus não fala, ele continua fiel ao Senhor Deus dos céus. Aleluia. Mesmo quando Deus não se revela, ele continua servindo ao Senhor na sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu olho para a nossa geração e eu vejo uma geração de imediatista, uma geração que quer que Deus faça de hoje para amanhã. Eu vejo por minha experiência pessoal, por mim mesmo, eu servi ao diabo por 25 anos da minha vida, fiz tudo que não prestava, andei tudo que é caminho que não devia, pisei tudo que é território que o diabo aplaude e fiz tudo que o Senhor abomina. E depois que nós aceitamos a Jesus, achamos que Ele tem que cumprir promessa na nossa vida do dia para a noite. Eu não tenho dúvida que você que adentrou aqui nesta noite tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Mas aprenda algo da parte de Deus nesta noite. Pastor Carlos, ainda assim o Senhor me permite dizer, pregando a palavra, existem promessas que podem até demorar, mas elas não cairão por terra, porque o Deus que prometeu é fiel também para cumprir a sua palavra. E se você acredita, eu profetizo em nome de Jesus que a promessa que Deus fez na sua vida vai se cumprir e o Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que este homem serve ao Senhor. Este homem, Deus não fala, pastor Carlos. E às vezes Deus se cala, não é assim? Às vezes Deus fica em silêncio conosco. Mas quando Deus está em silêncio, diz a Bíblia, Ele está em silêncio. Mas mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Aleluia. Eu vou repetir. Mesmo em silêncio, Ele ainda está trabalhando. E Glória a se Ele está Deus. trabalhando, pode se preparar, porque qualquer hora dessa, a vitória chegará em nome do Senhor. Maravilha do Pai. A Aleluia. Bíblia diz que este homem está servindo a Deus por uma vida. Ele está servindo a Deus por uma vida inteira. Ele é avançado na idade, e quando o sacerdote completava a sua idade de aproximadamente 33 anos, antes começava a preparação, e aos 30 anos de idade, para ser mais exato, ele começava a exercer o seu sacerdócio. A Bíblia diz que ele é avançado na idade, então ele está servindo a Deus há mais de 30 anos, pelo menos, porque segundo entendemos, Isabel tem mais de 60 anos de idade. Ele está há mais de 30 anos servindo a Deus, e Deus ainda não lhe contemplou com um filho, com uma descendência para continuar o seu trabalho. Mas pensa que isso fez Zacarias desistir? Não, ele ainda está no templo adorando ao Senhor com o seu incensário. Ele ainda está no templo oferecendo o sacrifício ao Senhor, cumprindo com a sua obrigação. Mas deixa eu te falar uma coisa, também eu aprendo que naquele dia coube sorte oferecer incenso ao Senhor. Deus. Nós nunca sabemos, pastor Eli, mas a qualquer dia Deus pode mudar a tua sorte.
verdade. Nós nunca sabemos, igreja, mas a qualquer momento Deus pode abrir o céu e falar assim: hoje é o dia em que eu vou mudar a tua sorte. Oh, aleluia, Nós Deus. nunca sabemos o dia, mas uma coisa nós sabemos: o que Ele promete não cai por terra. Amém. Porque a Bíblia diz: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele falaria e não cumpriria, diria e não faria. Ele não é filho do homem para que minta, nem é homem para que minta. O que Ele promete vai acontecer. Oh, glória a Deus. Eu aprendo com um outro grande homem da Bíblia, Abraão, 75 anos. Deus aparece, Gênesis capítulo de número 12, e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Aproximadamente 10 anos depois, o Senhor aparece para ele, Gênesis capítulo 15, e Deus fala: Abraão, por que você está abatido? Eu parafraseando esse texto. Abraão fala assim: o que é que o Senhor há de me dar ainda? Pois eu não tenho filho, eu não tenho uma descendência. E Deus falou assim, Ele falou: o Damasceno Eliezer será o meu sucessor, ele vai herdar toda a minha casa, ele vai governar a minha casa. E Deus falou: não, Abraão, eu faço uma aliança com você, e eu vou cumprir. O filho que vai nascer em você, ele será o teu descendente. Agora saiba de uma coisa: passou-se outros aproximadamente 15 anos, e Deus ainda não havia cumprido. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 4, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer assim: e contra toda a esperança, Abraão creu no Senhor em esperança, e isso lhe foi imputado por justiça, não atentando para o envelhecimento do seu corpo. E a nova versão Almeida diz assim: para o seu corpo já quase morto, ou seja, quase. Abraão estava considerando um homem morto, pronto a ser sepultado, à beira de ser sepultado, e Deus aparece para ele. 3 homens aparecem na terra e diz assim: ó, Abraão, daqui 1 ano eu vou cumprir a sua promessa. Do momento da chamada ao momento do cumprimento da promessa, 25 anos de espera. Mas quando a promessa chegou, a Bíblia diz assim: o nome dele será riso, porque além de Sara ter risada na promessa de Deus, ainda o Senhor quer trazer alegria na casa de Abraão. Porque toda a promessa de Deus pode passar um tempo, mas Deus cumpre, pastor Carlos. Pode passar um tempo. Aleluia, Deus. Agora, o que me chama a atenção em Zacarias, o que me chama a atenção no pai de João Batista, é que ele está servindo ao Senhor quando Deus se cala, e ele está servindo a Deus diante das impossibilidades. Além de servir a Deus, Zacarias está orando. Lembra do texto? O anjo disse: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Se a oração foi ouvida, Zacarias está orando pelo filho. Zacarias está orando para que Deus cumpra uma promessa na vida dele. Aleluia, Então, Deus. diante do silêncio de Deus e diante da possibilidade, da impossibilidade, ele não deixou de cumprir o seu caminho de fé na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mesmo que Deus não fale, ai, de calava sério. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que Deus não tenha falado ainda com você, mesmo que Deus tenha feito promessa e parece que passou anos e anos e ela não se cumpriu, eu preciso dizer a você: Deus não esqueceu do que Ele prometeu a você. Oh, glória a E eu Deus. vou te dizer uma Aleluia. coisa: a primeira coisa que nós entendemos sobre Deus, Ele é chamado de Todo-Poderoso. O que é Todo-Poderoso? Paulo disse, escrevendo também aos Romanos a história de Abraão, disse que Ele traz à tona aquilo que não existe. Deus não precisa de matéria-prima, Ele faz a matéria-prima para cumprir a sua promessa. Deixa eu dizer de novo: Deus não precisa da condição humana, Ele cria a condição necessária e faz a promessa se cumprir na sua história. Maravilha, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Ele está esperando. Eu me lembrei há poucos dias, pastor Carlos, eu estava caminhando com a minha esposa na rua. Nós estávamos caminhando e Deus me fez lembrar de uma promessa que Deus fez a mim há 18 anos atrás. Até eu já tinha esquecido da promessa. Nós conversamos sobre alguns assuntos, eu e minha esposa caminhando na calçada, e Deus, enquanto eu caminhava, Deus me fez lembrar de uma promessa. Há aproximadamente 18 anos atrás, eu estava em uma situação, quando eu aceitei a Jesus, numa situação de falência terrível.
Eu entrei no processo falimentar de 2 empresas e na época, há 18 anos atrás, fiquei com uma dívida de uma massa falida de aproximadamente R$490 mil. Isso eu estou falando de 18 anos atrás, há quase 20 anos atrás. E nessa época eu aceitei a Jesus. Eu fui para a casa do Senhor, não por outra coisa. Eu fui para a casa do Senhor porque fui criado no lar cristão. Mas quando fiz 16, 17 anos, achei que era dono da minha vida e não precisava servir a Deus. Como todo jovem, adolescente, acha que é dono do mundo, na maioria, não todos, mas a maioria, eu achei que eu era dono do mundo, que ninguém poderia diante de mim, e saí do mundo afora. Me entreguei a tudo que não prestava. E quando eu casei, pós-casamento, continuei com aquela vida miserável e lastimada. Mas quando eu me vi numa situação prestes a ser assassinado por causa de problemas lá fora, eu olhei para dentro do meu coração e uma voz disse assim: procure a minha presença, porque eu vou mudar a tua história. Oh, glória eu fui para a casa do Senhor porque eu precisava acertar a minha vida com Deus. Foi eu e minha esposa aceitamos a Jesus. E dias depois de aceitarmos a Jesus, conhecendo o primeiro passo da Bíblia. Sabe o crente novo convertido dando os primeiros passos da Bíblia? Eu não conhecia a Bíblia. Nesta época eu tive que fechar as empresas e tudo que sobrou de 2 lojas que nós tínhamos na época, coube um quartinho da minha casa. E lá estava eu, naquele dia. Minha esposa saiu para trabalhar e eu, era umas 9 horas da manhã, estava naquela sala, dentro de um monte de pilhas de processo, protesto, cheque sem fundo, ordem de despejo da casa que eu morava, tudo que é problema difícil e inimaginável que você possa imaginar, ele estava. Antes de aceitar a Jesus, por 2 vezes eu tentei suicídio, por causa da situação que eu estava vivendo. Mas naquele dia, eu estava naquela sala, eram as 9h30 da manhã, minha esposa saiu para trabalhar, minha filha não era nascida, e eu estava com a Bíblia aberta, lendo o Salmo 139, lembro-me como hoje, e eu saí da onde eu estava, a janela estava aberta, o dia era verão, aleluia, estava ensolarado, o sol alto, já 9 horas da manhã, e eu fui na cozinha buscar um copo de café. Quando eu voltei, tinha entrado um vento na sala onde eu estava, com todo aqueles papel, processo, pilha, despejo, protesto, cheque sem fundo, um monte de problemas e a Bíblia no meio, e tinha entrado um vento e bagunçou tudo aquilo, jogou tudo aquilo para o chão. Eu juntei tudo aquilo de novo, coloquei em cima da mesa, e quando eu sentei de volta onde eu estava, o vento tinha mudado as páginas da Bíblia, no Salmo 137 até Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo que eu nunca tinha lido até então. E quando eu bati o olho, o primeiro versículo que eu vi é Mateus 6:33: buscai o reino de Deus e a minha justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu comecei a ler o texto e comecei a ler o contexto, e ali fala de coisas materiais. E deixa eu dizer uma coisa: desde aquele dia, Deus nunca mais deixou faltar nada na minha vida. Passaram-se mais ou menos 20 anos, até hoje Deus não caiu uma vírgula na sua promessa. Sabe por quê? Porque quando Ele promete e nós obedecemos a voz dEle, as bênçãos do céu não é que você corre atrás, é elas que alcançam você onde você estiver. Aleluia, Deus. Fui para a casa de Deus, comecei a servir a Deus. Cheguei na Assembleia de Deus, não sabia o que era diácono. Quando falava presbítero, eu ficava: o que significa presbítero? 3 meses depois, eu estava sendo consagrado a diácono. 3 meses depois. 3 meses depois. 1 ano e meio depois, eu era presbítero da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão: Deus fez tudo muito rápido, mas eu nunca deixei de servir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: os meus problemas acabaram, não. Foram mais de 15 anos lutando contra os problemas que eu tinha alcançado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Aleluia, Deus nunca Deus. deixou a sua palavra cair por terra. Buscai a minha presença, buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória Deixa eu dizer uma coisa: nunca me desviei da igreja desde então. Estou servindo a Deus e Deus nunca deixou faltar. Sabe por quê? Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Pode passar o tempo para a gente falar. Amém. Deixa eu dizer uma Aleluia. coisa: Zacarias está servindo a Deus quando Deus se cala e quando diante das impossibilidades. A sua esposa não tem filho, e detalhe, ela é estéril.
Ela não tem filho e não tem esperança de ter um filho, pois ela é estéril. Oh, meu irmão, quando Deus quer realizar um propósito na vida dos seus, não importa se ele ficou em silêncio por um tempo, ou se as probabilidades dizem que não é possível. Ele faz isso, sabe para quê? Paulo escreveu a Timóteo, ele faz isso e nos dá essa glória em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Porque se Deus usar o que você tem através do teu esforço realizar as promessas, você vai dizer o quê? Fui eu quem fiz. Então às vezes Deus faz com que as possibilidades não sejam possíveis para revelar que Ele é Deus na sua história. Aleluia, para que a glória seja dele, para que a honra seja dela, para que o louvor seja dele, para que glória você a Deus, dizer, aleluia. aqui o Senhor me abençoou. Maravilha. Agora deixa eu te falar algo. A Bíblia diz, pastor Carlos, que ele está servindo a Deus e coube sorte naquele dia. Quem sabe hoje você entrou aqui e Deus está dizendo, eu vou mudar a tua sorte. Maravilha, aleluia. Como eu vi nos últimos 2 anos crescer na nação brasileira a seguinte palavra, pastores. Eu sei que os pastores também ouviram. A igreja somos nós, verdade. Como eu ouvi também pessoas dizer, não precisa ir para o templo para adorar a Deus. É verdade também. Mas eu não vi Deus ainda dizer, desfaça a minha igreja e fecha ali as portas. Aleluia. Porque o texto diz aqui, o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Aleluia. O salmista falou, até os pardais, quando entram no templo do Senhor, encontram repouso debaixo das asas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nós caímos nessas conversas, nessas ladainhas, de que não precisa se reunir para servir ao Senhor, mas todas as vezes que eu vejo a igreja reunida, eu vejo Deus falando, Deus sendo glorificado, eu vejo Deus batizando muitas vezes, eu vejo Deus libertando, eu vejo Deus curando, eu vejo Deus transformando vidas, porque ainda Deus realiza a sua promessa no meio do seu povo. A menos que você tire todo o Novo Testamento da sua Bíblia, a igreja não é necessária. Mas se a igreja do Novo Testamento se reunia, se Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós somos quem? Dispenseiros, mordomos, obreiros, trabalhadores, embaixadores do reino, mas a igreja ainda é dele. E ele falou, a igreja, a minha igreja, e é contra a minha igreja, as portas do inferno não vão de prevalecer. Oh, aleluia, Deus. Então quando a igreja se reúne, a glória de Deus ainda se manifesta. Amém, Jeová. Para que o nome dele seja glorificado e adorado. Maravilha. Agora escute, ele está oferecendo incenso. Incenso é um ato de adoração. Quem me ouve, diga glória a Deus. Aleluia. E oferecer incenso é um ato de adoração. Sacrifício era imolar o animal, era um tipo de oferta. Mas oferecer incenso era um tipo de adoração. E parece que eu vejo Deus no céu. Eu posso me dar a Deus que permite ter esse pensamento. Eu posso imaginar, conjecturar o Deus Todo-Poderoso sentado no teu trono, enquanto Zacarias oferece incenso, adora no templo uma vida inteira, serve ao Senhor com incenso, adora ao Senhor. E eu quero dizer algo a você, talvez você nunca tenha ouvido isso, ou talvez já tenha ouvido, reforce nessa noite. João capítulo 15, versículo 8. A Jesus foi quem falou assim: vós me glorificais